Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Nós vamos retomar o nosso objeto de conhecimento sobre tecidos, lembrando que estamos estudando agora tecidos conjuntivos e o tecido é um tipo de tecido conjuntivo. O sangue é um fluido vermelho e viscoso que conduz substâncias importantes para todas as células do nosso corpo, pelos vasos sanguíneos. Essas substâncias são proteínas, carboidratos, gorduras, sais, gás carbônico, oxigênio, anticorpos e outras coisitas mais que nós iremos estudar. Bem, o tecido sanguíneo vai ser formado por uma parte fluida, que é o plasma, aquele sangue que a gente vê. Mas no sangue também vão ter elementos chamados de hemácias, leucócitos e plaquetas, como vocês podem ver na imagem. O plasma, ele vai ser constituído, a parte líquida, de 90% de água, no qual vão ter diluídas diversas substâncias, como eu já falei para vocês. Cerca de 3/4 delas são proteínas, sódio, cloro, fósforo, potássio, magnésio e cálcio. Aí nós iremos estudar detalhadamente a função das hemácias, das plaquetas e do glóbulo vermelho, que vão ser os elementos constituintes, são as células sanguíneas que estarão imersas nesse tecido sanguíneo, ok? Bem, primeira coisa que a gente vai entender o que é coagulação sanguínea. Lembrando que às vezes a gente se corta e sai sangue. Você já pensaram por que é que o sangue consegue sair e por que é que aquele corte para de sangrar? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que coagulação sanguínea é o processo em que ocorre uma obstrução do tecido ou vaso lesionado, impedindo a perda de sangue. O sangue vai parar de fluir porque aconteceu essa coagulação. Mas por que é que vai acontecer esse processo? Vai ser formado um coágulo. Esse coágulo vai ser feito porque o nosso corpo produz um tipo de proteína chamada de fibrina, que vai formar uma rede, como vocês podem ver, com todos aqueles elementos constituintes que eu falei para vocês, e acaba interrompendo a passagem das células sanguíneas para fora do nosso organismo. Você pode até pensar que nunca viu, mas quando você se corta, que aparece com o passar do tempo, estancada a hemorragia, vai aparecer aquela casquinha que a gente chama de ferida, ela vai ter fibrina, que vai ser um material que vai, com o passar do tempo, regenerar aquela parte que foi lesionada. Vocês sabiam que em cada litro de sangue existem cerca de 60 a 80 gramas de proteínas responsáveis pelo controle, pela regularização de tudo que acontece? Então, vocês podem ver a fibrina aí, que vai ser como uma linha que vai entrelaçar as plaquetas. E além das plaquetas também, a hemácia, para que o sangramento acabe parando, certo? Bem, nós também vamos estudar a hemácia, que é muito vocês. A hemácia seria essa célula vermelha que tem no nosso sangue. Ela é conhecida como hemácia. Também você pode ouvir falar dela como eritrócito ou glóbulo vermelho. São células sanguíneas sem núcleo. Elas não vão possuir núcleo. Por quê? Porque a função da hemácia no nosso organismo é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos, por intermédio das moléculas de hemoglobina localizadas no seu citoplasma. Além disso, o sangue também transporta outros genes, como o gás carbônico, que pode circular ligado à hemoglobina das hemácias, embora seja principalmente transportado em forma de íon bicarbonato. O valor médio de hemácias no adulto é de 5 milhões de milímetros por sangue, então ela vai ajudar a carregar o oxigênio principalmente. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, são células nucleadas, ou seja, elas têm núcleo e a função é defender o organismo contra agentes de doenças patógenos. O valor médio de leucócitos no adulto é de 6 mil a 10 mil milímetros de sangue.
Então, outra função também do leucócito é proteger, como eu já falei, o nosso corpo de bactérias, de vírus, fungos que podem ocasionar doenças. Só que eles vão ser classificados de acordo com a função. Vão ter os granulócitos e os agranulócitos mononucleares. Os granulócitos, eles vão ter, como vocês podem ver, umas coisinhas inseridas, tipo uns pontinhos, vocês estão vendo? São grânulos no citoplasma que podem ser vistos no microscópio. O neutrófilo, ele tem a função de destruir micro-organismos como bactéria. Então, tudo que for estranho, ele é que é o responsável. Já o eosinófilo, ele vai participar do processo de alergia e de combater parasitas como vermes. O basófilo fabrica duas substâncias importantes, a hiastamina, que ajuda a passagem da célula de defesa para o tecido, como a gente viu na coagulação, e a heparina, que vai evitar que o nosso sangue coagule sem ter a necessidade. Os agranúloos mononucleares são aqueles que não vão ter esses grãozinhos do citoplasma, porém, eles também são importantes. Nós vamos encontrar o linfócito, que ele é classificado em T e B, que participa do processo de defesa direto do organismo, regulando a produção de proteínas para a fabricação dos anticorpos. E o monócito, que origina os macrófagos e é responsável de fagocitar, eles são responsáveis por destruir as células invasoras do nosso organismo. Nós temos as plaquetas, que são corpúsculos também sem núcleo, originadas de células denominadas megaquióritos. As plaquetas são importantes agentes contra a hemorragia, porque favorece a coagulação sanguínea. O valor médio de plaquetas no adulto é de 150 mil a 350 mililitros de metros cúbicos de sangue. Então, elas vão ser responsáveis para que um corte que foi originado e que fez com que tivesse essa hemorragia, ela vai ser responsável por parar. Vocês podem ver aí na imagem, ok? A nossa videoaula vai ficando por aqui. Leiam os textos sugeridos, assistam o vídeo quantas vezes for preciso e até o nosso próximo encontro.